quero... Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Normalmente, em culto de Santa Ceia, a ministração é mais compacta, devido a gente seguir a liturgia, para cercarmos a mesa do Senhor. Você pode ler comigo? Quiser acompanhar aqui na projeção, por favor, vamos lá? 1, 2, 3. Porque Cristo... Vamos para o 18, por favor. Vamos frisar essa parte final. Na verdade, o versículo 18 por inteiro. 1, 2, 3. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Glória a Deus. Nós temos um título para essa reflexão dessa noite. O poder da cruz. O poder da cruz. Paulo escreve aos irmãos de Corinto e a igreja vivia um momento muito difícil. A igreja estava dividida em partidos eclesiásticos, em partidos humanos, de personagens. No meio da igreja existia uma divisão, pois alguns diziam assim: eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Paulo. E tem gente que diz assim, ainda bem que tinha o pessoal que dizia que era de Cristo. Só que essa ainda era a pior categoria, porque não queria respeitar nenhuma autoridade eclesiástica daquele tempo. Já tinha anarquismo infiltrado na igreja de Corinto. 4 partidos diferentes existiam naquela igreja. Era uma igreja que estava dividida. Era uma igreja que não tinha união, não estava coesa. Era uma igreja que não tinha identidade. Era uma igreja que tinha dons espirituais, mas não tinha organização. O culto da igreja de Corinto era um culto bagunçado. Quando pensava que não levantava, o outro sentava, e o outro falava, o outro profetizava, o outro cantava. Não existia uma liturgia, não existia uma organização. Existia inclusive o pecado da imoralidade sexual, já tinha invadido a igreja de Corinto. Paulo então recebe uma informação privilegiada. A igreja de Corinto está só o bagaço. A igreja de Corinto não está valendo nada. Está todo mundo brigando. Está cheio de grupinho no meio da igreja. Foi aí que Paulo escreve para aqueles irmãos. E no meio deles, existiam alguns sábios, especialmente os gregos, mas existiam os judeus, que era a grande maioria, que insistia pedindo sinais. Lá no versículo mais abaixo, é o 22, você vai ver que Paulo fala para eles, porque os judeus pedem sinal e os gregos estão buscando a sabedoria. Então Paulo escreve para alertar a igreja de Corinto, que estava dividida, para que ela passasse a ser uma em Cristo Jesus. Ele disse, está Jesus, está Cristo dividido. Ele disse, o próprio Paulo. Ele não disse citando Pedro, ele não disse citando Apolo, ele disse dele mesmo. Eu morri por vocês? Por um acaso eu morri na cruz e me entreguei por vocês? Certamente não. Ele pergunta, Cristo está dividido? Certamente não. Cristo não está dividido. Então Paulo alerta a igreja. E agora nesse versículo, no versículo 17, ele vem dizer para os irmãos, olha, eu não vim para batizar vocês. Eu não fui aí me preocupado em batizar. Quem veio hoje na escola dominical deve estar preocupado assim, mas vem cá, hoje a gente estudou que a igreja, ela batiza. Mas o apóstolo Paulo estava falando de algo que poderia gerar partidarismo entre eles, uns que foram batizados pelo apóstolo Paulo. Por isso que Paulo estava dizendo, olha, quando eu estive com vocês, eu estive para entregar a mensagem, eu estive para pregar o evangelho, eu estive para viver a fé cristã, eu não estive para ligar ninguém à minha pessoa. Paulo não estava terceirizando o evangelho à sua pessoa. Paulo não queria que ninguém fosse ligado a Cristo e a sua pessoa. Paulo sabia muito bem qual era o seu chamado. Ele não veio para ser famoso, ele não veio para apoiar ninguém à sua fé. Paulo só tinha um objetivo, pregar o evangelho de Jesus. O evangelho verdadeiro de Cristo, ele não te liga à imagem de alguém. Eu gosto muito do pastor Tarsis. Muito obrigado. Mas eu não gero salvação para você. Você pode gostar muito
do seu pai, porque ora, porque intercede, mas a sua salvação, ela não está entrelaçada, interligada. Seu pai não é o elo, Cristo Jesus é o elo. Cristo Jesus opera a salvação para você, em você. A salvação não é terceirizada, não é alguém que vai me ajudar. Ninguém vai subir para o céu arrastando o seu filho. Ninguém sobe para o céu com uma corda puxando o seu pai ou a sua mãe. Por isso que Paulo escreve para os irmãos falando sobre o poder da cruz. Ele fala no versículo, pois a palavra da cruz é loucura. Eu tenho 3 rápidos pontos para falar com os irmãos essa noite sobre o poder da cruz. E o primeiro ponto está até mesmo escrito lá em João, capítulo 3, versículo 18, que significa poder para condenar. O primeiro tópico, poder para condenar. Na década de 90, na igreja evangélica, houve uma grande quantidade de conversões. Certamente, por medo que começaram a criar nas pessoas de que elas iriam para o inferno. Com isso, criou-se uma geração de pessoas que elas não queriam ir para o céu. Elas só não queriam ir para o inferno. Elas estavam buscando a Deus, não porque queriam se aproximar do Criador. Elas apenas queriam evitar o inferno. Eu não sei quem aqui assistiu um filme muito famoso, Inferno em Chamas. Meu Deus, era vocal de jovens assistia, vocal de mulheres também, departamento, até as crianças assistiam Inferno em Chamas. Como é que não vai ter medo do inferno desse jeito? Só que com isso a gente cria um outro problema. Pessoas que não amam a Deus. E esse tipo de evangelho não está correto. Quando eu olho para o poder da cruz, o primeiro poder que ela gera é o poder da condenação. Apesar de não pregar sobre o inferno, apesar de não falar sobre o inferno, apesar do tema da minha ministração hoje e em outros momentos nunca foi sobre o inferno, porque eu não me importo com o inferno, eu tenho um compromisso com o céu. Eu sei para onde eu preciso ir, eu sei para onde eu quero ir. Por isso que eu não tenho medo, pois o poder da cruz também tem o poder de condenar. O texto está dizendo, porque Cristo me enviou, versículo 17, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo está falando para eles, olha, o evangelho por si só, ele não precisa de apêndice, o evangelho não vai precisar de anexo. Eu não preciso pregar o evangelho e falar da filosofia em anexo ao evangelho. O evangelho não precisa que eu traga alguma robustez. O evangelho não precisa que eu traga sociologia para ele. O evangelho não precisa que eu traga um pouco de conhecimento científico para ele. O evangelho é simplesmente evangelho. E por si só salva o pecador do seu pecado. O evangelho por si mesmo, ele não precisa de nenhum incremento. O evangelho não precisa de nenhuma decoração. O evangelho não precisa de adornos. O evangelho não precisa de uma forcinha do pastor. O evangelho não precisa de um empurrãozinho do pastor. O evangelho pregado de forma pura e simples é o suficiente para despertar em mim a consciência de que eu tenho uma alma e de que eu vou prestar contas com Deus a respeito da minha alma e o que eu estou fazendo com a minha alma. Paulo escreve aos irmãos, inclusive gregos, que conheciam muito sobre a filosofia antiga, a filosofia grega. E para o mundo, meus irmãos, como o próprio texto diz, a cruz, a palavra da cruz, ela é loucura. E é por isso que eles se condenam, porque quem olha a cruz pode escolher 2 caminhos. O caminho do crer e o caminho do desprezar. Sendo que o caminho do crer me leva a Cristo e o caminho do desprezar me leva à condenação. Paulo escreve àquela igreja que tinha homens sábios, que tinha homens filósofos, certamente, mas que tinham também pessoas simples. A maioria, inclusive da igreja de Corinto, era de pessoas simples, que não tinham muito conhecimento. E Paulo estava falando e mostrando para eles, olha, a palavra da cruz, ela é loucura. Para o mundo olha para nós e não consegue entender. O que é que te faz vestir uma roupa para você não vir num domingo de noite, ou domingo de manhã, ou domingo de tarde? O mundo não consegue entender o que é que te faz pegar um livro que alguém considera antigo, que alguém considera atrasado, que alguém considera que não serve para os nossos dias. O mundo nunca vai conseguir entender o que é dobrar os joelhos. Para o mundo isso é loucura. Dobrar os joelhos e falar com alguém que você não está vendo. É verdade, não estamos vendo, mas nós estamos sentindo. Para o mundo, o evangelho é uma loucura. Mas observe para o nosso mundo, o nosso mundo aqui, dos nossos dias. O evangelho para eles é loucura.
mas a filosofia de Aristóteles não. Rousseau tem uma grande filosofia para ser estudada, e tantos outros, Kant e tantos outros filósofos, o mundo aceita a filosofia deles, porque para eles é boa. E muitos desses filósofos se masturbavam em praça pública. Muitos desses filósofos tinham contato homossexual e dizia, eu vou dizer Aristóteles, a história mostra, quem quiser pode pesquisar. Aristóteles dizia que o coito anal era a melhor forma de inspirá-lo em sua filosofia. Para o mundo, é esse tipo de conhecimento que faz sentido. Para o mundo, é esse tipo de filosofia que é interessante. Mas para nós, não. A Bíblia nos mostra que aquilo que parece loucura, que é o Evangelho, ele não é loucura para nós. Ele é o poder de Deus. Olhar para a cruz de Jesus, eu posso ter dois destinos. Eu posso ter a vida eterna, mas eu posso ter a morte eterna. Eu posso ter a salvação, mas eu posso ter também a condenação. E em João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz, quem crer nele não é condenado, porém quem não crê, já está condenado. Não é invenção da Igreja Católica, o inferno, como se propagou durante muito tempo. O inferno não é invenção da Igreja Evangélica. O inferno é real, e eu não quero que você pense apenas no inferno, só estou mostrando para você que a própria Bíblia nos mostra que há sim uma condenação. E o irmão que nos antecedeu, o irmão Fabiano, falou muito bem sobre o momento em que Deus não estará mais na terra com graça, com ação de graça, onde a graça não estará mais aqui, ela será retirada. Quem estava prestando atenção na palavra, entendeu que havia uma mensagem divina, que ela está sendo corroborada nesse minuto, nesse exato momento. E ele nem sabia o que eu ia pregar, eu não prostro para os obreiros, eu não digo nada para ninguém, eu só fico ali entre Deus e oração. Até os irmãos do Ministério de Louvor sempre, pastor, quando o senhor for ministrar, mande aí o tema do que o senhor for ministrar para a gente casar o louvor. Não se preocupem, vão orando, e Deus vai dando os louvores, e a gente vai se encaixando, e quando a gente traz a palavra, irmão, e parece que cai como uma luva. Por quê? Eu creio no Espírito Santo que também trabalha assim. Eu creio nas igrejas organizadas, né, que o pastor já tem o trimestre inteiro já no seu fichário, mas na Assembleia de Deus, irmão, o Espírito Santo trabalha de uma forma diferente. Lá é Espírito também, tá? Aqui também é Espírito. Não é desorganização, mas a gente gosta de fé. A gente gosta de ver Deus agindo através da fé. Por isso que a única coisa que eu preciso do poder da cruz é crer nela. Para que eu não seja condenado, eu preciso correr. No segundo tópico, Paulo vem falar, está escrito inclusive no capítulo 5, do versículo 24 de Lucas. O segundo tópico é poder para perdoar. Apesar da cruz ter poder para condenar, a cruz tem poder para perdoar. O interesse de Cristo em morrer na cruz do Calvário não era de condenar ninguém. Era de dar aos homens a oportunidade de salvação. Nós não tínhamos nenhuma chance. Você já parou para imaginar que se Cristo não viesse, nós não teríamos uma outra condição de nos aproximarmos de Deus? Você tem noção de que se Jesus Cristo não viesse, você e eu não teríamos uma outra oportunidade? Por todo o conhecimento que você tem, por tudo aquilo que você conquistou, ou por todo o laço familiar que você está envolvido, ninguém poderia oferecer a você salvação. Mas Jesus Cristo, através da cruz, nos dá o poder de sermos perdoados. Lucas capítulo 5, versículo 24, quando Jesus cura um paralítico. Pregamos, se eu não me engano, há 2 domingos sobre essa passagem bíblica. Jesus disse, porque lá estavam presentes os fariseus e aqueles que diziam que ele não tinha poder para perdoar pecados. Jesus disse para eles, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, porque era bem mais fácil falar, filho, perdoados os teus pecados, volta para casa paralítico como você está. Jesus repete, Jesus diz, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para curar. Disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. A Bíblia nos mostra que Jesus tem poder para curar de toda e qualquer enfermidade. Nós sabemos que não importa a sua causa, Deus tem poder para responder a sua oração. Mas o interesse de Cristo é de perdoar os teus pecados. Falar em pecados nos nossos dias parece ser assim uma coisa, ai meu Deus, não se pode falar de pecado. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão. Outra versão diz, destituídos foram da glória de Deus. Todos nós nascemos com uma natureza, chamada de natureza pecaminosa. Por mais correto que você seja,
Por mais guerreiro que você seja, para não pecar a qualquer momento, a qualquer instante, uma natureza que não pode ser arrancada nem de mim nem de você, ela pode nos dar uma rasteira se não estivermos vigilantes. Temos uma natureza pecaminosa, mas Paulo diz, então por causa dela, nós vamos agora continuar a pecar mais, já que temos a graça para nos perdoar? Ele diz, de maneira nenhuma. Já que nós fomos perdoados pela cruz de Cristo, nós não precisamos retornar a uma vida de pecado. Há uma diferença quando se falha, e há uma diferença quando se quer viver no pecado. Há uma diferença quando se falha e quando se quer viver na iniquidade. Paulo estava dizendo, nós não vamos permanecer no pecado. Sabe por que nós não vamos permanecer no pecado? Porque a cruz de Cristo tem poder para perdoar. Deus colocou uma pessoa do seu lado, pegue na mão dessa pessoa, se você tiver intimidade com ela, se não tiver, só fale assim. Diga assim para essa pessoa, o poder da cruz é suficiente para perdoar os teus pecados. Olhe para cá, você não precisa pular 7 ondas. Você não precisa colocar sal grosso na sua porta. Você não precisa fazer nenhum tipo de simpatia. A única coisa que você precisa fazer é se arrepender dos teus pecados. A única coisa que Deus quer de mim e de ti é arrependimento para alcançar o perdão. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe perdão sem a gente reconhecer que nós precisamos de um Salvador e de um Senhor. Não há nenhum tipo de perdão se eu achar que eu sou bom demais para dobrar os meus joelhos e dizer a Ele, perdoa os meus pecados. Jesus Cristo, na oração modelo, Ele disse para nós orarmos o quê? Perdoe, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E claro, Ele coloca até o perdão ao próximo como um perdão condicional, para também ser perdoado pelo Senhor Jesus. A cruz tem o poder de perdoar pecados. A cruz tem o poder de perdoar pecados. Talvez você esteja dizendo, pastor, você não faz a mínima noção onde eu estive ontem. Eu não preciso saber, só se você quiser conversar. Mas se você se arrepender, se o lugar não era bom, se você sabe que não deveria ter estado lá, mas se você se arrepender de verdade, você vai alcançar, encontrar o perdão que ninguém pode te oferecer. Filosofia não tem perdão de verdade, sociologia não tem perdão de verdade, mas a cruz de Cristo tem poder de perdoar os teus pecados. E esse é o evangelho que muita gente não quer ouvir. As pessoas querem ouvir o evangelho de massageamento de ego. Tu é bom demais, tu é o ponto fraco de Deus. Deus te ama tanto que Ele é capaz de fazer tudo para realizar o teu sonho. Deus te ama tanto que Ele não vai deixar que brote no teu coração nenhum sonho que você não possa realizar. Que mentira, não é isso não, está tudo errado. Nosso coração é pecaminoso, nosso coração não é puro, o nosso coração é impuro. Mas nós podemos ser purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos ser purificados e encontrar o perdão, porque a cruz tem o poder de me perdoar. Versículo, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. O texto nos diz, se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, é preciso falar sobre o pecado. Pecado não é tabu, pecado não é para a gente varrer para debaixo do tapete, nem para debaixo do púlpito. O texto nos é bem claro, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Você não é fiel, eu não sou fiel, porque posso pecar, mas Ele é fiel. O cristão, ele não é perfeito, mas ele tem um Deus perfeito. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos ser perdoados se nos arrependermos dos nossos pecados. Mas é mais fácil olhar para quem está no mundo e achar que quem precisa de perdão é fulano de tal. E às vezes não olhamos para dentro de nós. É mais fácil acusar, não, está no pecado é cicrana, porque ela fez isso, posta isso, fala isso, meu irmão. Se confessarmos os nossos pecados, não é o pecado dos outros. Deixa que alguém um dia vai acordar. Deixa que alguém vai sentir o fardo do pecado. Porque o pecado pesa. Por isso que Jesus disse, o meu jugo é suave, mas o jugo do pecado não é suave. O preço do pecado não é baixo, o preço do pecado é alto. Mas Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É tipo assim, eu te perdoo, mas tu tem uma responsabilidade de não pecar mais. Eu te dou a cura para a tua alma, espiritualmente falando,
mas não volte ao pecado. Não faça como o cão que torna a comer o seu próprio vômito. Porque o pecado, ele é convidativo. O pecado, ele vem com ilusões. O pecado vem decorado. O pecado vem te chamando. E aí tem muitas formas de pecar. Mas é mais fácil dizer, isso aqui para mim é fácil. Mas toda pessoa tem uma área da sua vida que ela precisa vigiar. Você pode olhar para um copo de cigarro, você foi longe. Você pode olhar para um copo com alguma bebida e dizer, isso aí é fácil, mas alguém pode olhar e não ter a mesma sensação. E ela não é menos importante do que você. E você não é mais santo, porque você não precisa fugir de um trago de cigarro. Você não é mais santo porque você não usa drogas ilícitas, não. Todos nós pecamos, mas se confessarmos os nossos pecados, toda ocultação de pecado gera maldição. Deus não tem acordo com pecado. Pecado é sujeira espiritual. Toda sujeira você tira da sua casa ou do seu apartamento. Se você fica com lixo dentro da sua casa, você não está normal, algum problema está acontecendo. Não dá para ficar com lixo dentro de casa. Não dá para ficar com lixo debaixo do nosso tapete. E nem com lixo lá na pia da sua cozinha, onde você prepara as suas refeições. Já imaginou? Assim é o pecado. Pecado tem que ser confessado, colocado para fora. Pecado tem que ser tirado de dentro, porque ele mancha a nossa veste espiritual. Mas se confessarmos os nossos pecados, eu estou dizendo para você que sim, se é necessário falar com alguém, fale, converse. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Eu não sei você, mas eu louvo a Deus que perdoou os meus pecados. Eu sirvo a um Deus que sabe que eu não sou perfeito, e Ele perdoa os meus pecados. Eu sirvo a um Deus que eu não merecia, mas Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Eu sirvo a um Deus que alguém pode olhar e julgar, mas Deus conhece a tua estrutura. Lembra-se de que você e eu, nós somos pó, e oferece a nós perdão dos pecados. Você não precisa fugir, você não precisa fingir da cruz. Só não esqueça que a cruz tem poder de perdoar. Se você ainda não alcançou, não saia desse lugar hoje sem alcançar o perdão. Ou se você um dia já teve esse perdão e está com saudade, você tem a oportunidade essa noite de voltar aos caminhos dele, para receber de novo perdão dos pecados. Quem está pregando é um pecador, e quem está ouvindo é pecador também. Mas aquele que nos escolheu é santo, 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 poderoso. E que hoje sim, temos uma natureza pecaminosa, corruptível. Mas o amanhã não vai ter corpo com doenças físicas, psicológicas e muito menos espirituais. Nós teremos corpos transformados, chamados de corpos glorificados. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus, onde não vai mais existir natureza pecaminosa, onde nós não vamos ter nenhum tipo de atração pelo pecado, nós não vamos flertar com o pecado, mas nós iremos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos para o terceiro e último tópico dessa ministração. Nós vemos que ainda no versículo 18, Paulo diz, olha, a palavra da cruz, ela é uma loucura para os que perecem. Para os que perecem. Perecem não porque Deus destinou estes para que viessem a perecer. Perecem porque desprezam a cruz. E ele diz, mas para nós que somos salvos, que estamos construindo uma caminhada espiritual, para nós, ela é o poder de Deus. Terceiro tópico, poder para salvar. Poder para condenar, poder para perdoar, poder para salvar. A cruz de Cristo tem poder para salvar. Jesus não veio da morada eterna apenas para morrer numa cruz e condenar pessoas, mas Ele veio para nos dar a oportunidade de salvação. Não somos salvos por nossas obras,
Não somos salvos por corações caridosos. Não somos salvos por cestas básicas. O dízimo não salva você. Oferta não salva você. Jesus sim, Ele salva. O mais vil pecador. Aquele que você nem imagina. Você tem noção, irmãos, da quantidade de pessoas que aceitaram a mensagem de Cristo em suas vidas e abandonaram a vida que tinham outrora para entregar-se, para viver somente para Ele? Você tem noção da quantidade de pessoas que até mesmo viviam no mundo do crime? De pessoas que até prejudicavam outras de uma forma direta, que tinham corações maldosos? Aí o mundo que olha, se é impossível alguém sair desse estado para um outro estado, é porque não conhece a cruz de Cristo. Porque para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Poder de transformação, poder para gerar salvação. A Bíblia conta, lá em Mateus, que os zombadores, melhor dizendo, é Marcos que diz os zombadores, Mateus só registra, que alguns zombadores, que como Marcos registra, eram escribas, eles diziam assim: olha só, está na cruz, não teve poder para salvar a si mesmo. Olha só, está lá em Mateus 27:42, salvou aos outros, mas não salvou a si. Sabe por quê? Porque para eles a salvação tinha a ver com o corpo físico. Eles não sabiam que a nossa salvação espiritual dependia da morte de Jesus. Se Jesus salvasse o corpo dele, nós não teríamos salvação. Nós só temos salvação porque Jesus não poupou o próprio corpo. Ele entregou o seu corpo como sacrifício vivo, como sacrifício santo a Deus. Jesus não morreu para agradar o diabo. Se você nunca parou para pensar, pense nisso. Jesus não morreu para pagar um preço a Satanás, nem a demônios e nem ao inferno. Jesus morreu para pagar o preço ao Pai, a Deus. E o profeta Isaías diz: a Deus. Deus se interessou em moê-lo. Jesus paga um preço. Isso aqui é para você valorizar esse negócio chamado salvação, se você já foi alcançado pela graça. Isso é para você entender que Jesus tinha a oportunidade de salvar o próprio corpo, mas Ele não iria salvar a tua alma, Ele não iria salvar o teu espírito. Mas eu glorifico ao Senhor, que não poupou a sua carne e me deu o direito de ter um nome escrito no livro da vida. Fruto da obra vicária de Jesus, fruto do poder da salvação que a cruz tem. Ainda bem que Jesus não cedeu aos zombadores. Ainda bem que Jesus não cedeu àqueles que estavam criticando, dizendo: se tu desceres da cruz, nós iremos aceitar, nós iremos crer, iremos entender que tu és o Salvador. Eles não sabiam de nada. Mas ainda bem que Jesus Cristo suportou o madeiro, a cruz. E talvez você tenha olhado para a cruz ou imaginado apenas você embaixo e olhando para a cruz. E eu quero agora com você pensar o contrário. Imagine você sendo crucificado pelas pessoas e você olhando as pessoas de cima para baixo, com as tuas mãos e os teus pés pregados. Lembre que você tem a oportunidade de sair daí. Lembre que você não precisa estar onde você está, mas algo está prendendo e não são pregos. A Bíblia diz o que é. No capítulo 3 do livro de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou o sistema mundano e nem foi a natureza. Deus amou pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Jesus só está na cruz porque Ele foi um voluntário. Podemos chamar de autossacrifício. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Jesus tem poder para salvar o mais vil pecador. Nunca olhe para alguém achando que ela não tem condições de ser liberta. Nunca olhe para alguém achando que essa daí, isso aí nunca vai para lugar nenhum. Esse aí nunca vai ser nada. Se ele se encontrar com a cruz de Cristo, você não vai reconhecê-lo. Você não vai reconhecê-la. Por quê? Porque a cruz de Jesus tem poder para salvar. Você tem noção do que é isso? Do que a cruz tem poder para salvar? Você tem noção do que é isso? Eu finalizo a ministração com o capítulo 10, versículo 9 de João. Quando Jesus diz: eu sou a porta. Porta só passa quem quiser, se ela estiver aberta. Ninguém pode te empurrar. Eu não posso te puxar porque passei por ela. Jesus diz:
Pode projetar para nós. João 10, 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar, se condicional, por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará. Jesus quer alimentar a tua alma. Não precisa ficar buscando em outras fontes. Jesus tem a pastagem suficiente para satisfazer as nossas perguntas, os nossos porquês, até mesmo os nossos praquês. Jesus é a porta. E ele não criou janelas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A cruz tem poder para salvar. Fique de pé, por favor. Vamos encerrar.